Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o avanço da pedofilia e as falhas da nossa legislação. Nosso entrevistado é o juiz Flávio Humberto Moura Schmidt, titular da Vara da Comarca de Muzambinho, no sul de Minas. Doutor Flávio, então falamos das lacunas, diversas lacunas da nossa legislação. Quais são elas? Bom, principalmente nós enfrentamos hoje uma barreira muito grande, que é no que diz respeito à colheita da prova para a conduta desses pedófilos ou desses abusadores sexuais de infantes. Então, a justiça hoje enfrenta uma dificuldade muito grande em nós colhermos o que a gente chama no direito de materialidade do crime, porque esses crimes, infelizmente, ocorrem na maioria das vezes, dentro do lar, no meio familiar, no seio familiar, ou quando isso não é no seio, geralmente aquela pessoa que tem intimidade com o menor. E geralmente esse crime é feito em lugares ermos ou, na maioria das vezes, em ambientes propícios para o abuso. E a sequela, ou a materialidade desse crime, às vezes não deixa vestígio. E por essa dificuldade, encontrando aí então toda a construção doutrinária, jurisprudencial em cima do direito penal, aonde que existe justamente a falha nesse sentido de que para nós condenarmos alguém, nós temos que ter uma prova robusta, e isso não está errado, mas nesses crimes, eu acho que a evolução mundial, principalmente da sociedade, faz com que o legislador também tenha a necessidade de trazer elementos para quem julga, no caso a magistratura, para que a gente consiga então elementos mais fáceis para nós chegarmos até esses criminosos. Para isso, a gente acaba criando métodos, como foi o caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que criou o chamado depoimento sem dano. Está legalizado no Brasil já? Não, ainda não há legalização, existe sim um projeto no Congresso, tramitando no Congresso, mas que a gente acha que vai enfrentar muita barreira, justamente pelos conselhos federais, tanto de psicologia quanto das assistências sociais, aonde que já vem baixando atos normativos, orientando a esses profissionais para que não participem desse trabalho, justamente porque eles consideram que isso não é atribuição nem do psicólogo e nem foco de resistência, né? Um foco de resistência. A gente vai falar sobre esse depoimento sendo logo em seguida, mas sobre ainda essas falhas, as lacunas do Código Penal, porque muitos desses crimes de abuso sexual prescrevem antes da conclusão do processo, não é verdade? É verdade. O que ocorre em termos de falha propriamente dita, no que diz respeito, como os crimes, em regra, eles são com penas que, isso é uma opinião pessoal, há uma diferença muito grande no apenamento, ou seja, nós temos o quanto mínimo e o quanto máximo. Então, se nós levarmos em consideração, por exemplo, um crime de estupro vulnerável, né, que entrou em vigor em agosto de 2008, o estupro vulnerável nós temos uma pena que começa a partir dos 8 e termina aos 15. Então há uma diferença muito grande entre o quanto mínimo e o quanto máximo. E hoje a jurisprudência e a doutrina considera que o julgador tem que ficar mais próximo do quanto mínimo, com muitas raras exceções que a gente tem que se aproximar mais para o meio dessa pena. O que acontece? Pelo fato da aplicação da pena ser muito baixa e por os entraves recursais por parte da parte técnica, ou seja, formal do processo penal, faz com que então a defesa utilize esses meios, que é um direito dela também, e aí nos impede que a gente realmente efetive a justiça aplicando ao criminoso a pena que é devida. O nosso Código Penal tem 70 anos. Agora, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele entrou em vigor 20 anos, né? Quer dizer, já atingiu a maioridade. Exatamente. Mas ainda assim, ele conseguiu trazer avanços ou tem falhas também? Com certeza, hoje nós temos orgulho, a gente pode afirmar isso, que depois da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi em 89, a legislação mais perfeita, criticamente falando, em nível mundial, é o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Você prevê apenas multas? Oi? Só multas que ele prevê em casos de Não, no caso nós temos penas que variam de 1
de 1 a 5 anos, que é a pena mínima, ou de 3 a 8 anos, conforme o caso. Mas hoje busca-se no Brasil, a título de exemplo, essa nossa legislação, que é o Estatuto, então ela veio sim beneficiar e trazer muitos elementos, principalmente conceituar o que nós tínhamos uma falha antigamente, quando existia apenas a lei dos menores, o Código dos Menores que era antigamente, né? Então hoje nós temos bem definido no Estatuto, por exemplo, que criança é abaixo de 12, que o adolescente é acima de 12. Então antigamente a gente não tinha esses conceitos. Além disso, então, existem esses crimes que já foram definidos a partir de 2008, que diz respeito exclusivamente e direcionado a esse assunto que envolve a pedofilia. Mesmo o Estatuto, quando ele foi pensado, elaborado, não se imaginava a situação da internet, um bate-papo, um relacionamento como existe hoje. O senhor acredita que os avanços tecnológicos contribuem para defasar a nossa legislação nessa área de crimes sexuais, pelo menos? Eu vejo que a internet, de um modo geral, ela tem influência em todos os segmentos da sociedade, não só na nossa área, como também em qualquer área que a gente pensarmos. Não existe mais hoje nenhum tipo de relacionamento, seja social, profissional ou comercial, que não estejamos ligados na rede mundial. Então isso sim facilita muito e auxilia demais esse relacionamento espúrio por parte desses criminosos que utilizam desse expediente para fazer a divulgação dos seus desejos ou desvios sexuais. Agora, ante essas dificuldades da nossa legislação, surgiram métodos novos, experiências novas, como o senhor já referiu aqui, ao depoimento sem dano. Como é que isso surgiu e qual é a finalidade? O depoimento sem dano, justamente pela dificuldade que o julgador tinha no que diz respeito à materialidade desses crimes, então o Rio Grande do Sul, de forma pioneira, criou esse método de depoimento sem dano, qual o objetivo é colher apenas um depoimento. E justamente no clamor dos acontecimentos, quando ainda nós estamos com a vítima ainda traumatizada, ainda presente com todos os abusos que foram cometidos contra ela. Então, a partir desse pensamento, então criou-se um método em que foi utilizado profissionais da área técnica, então psicólogos e assistentes sociais, que são pessoas que dominam e têm conhecimento sobre a questão da mente desses perturbadores, e a partir daí então utilizamos o quê? Utilizamos sem deixar de resguardar os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e criou-se então salas especiais aonde que essas vítimas se colocam numa situação mais favorável para que eles possam então falar abertamente, sem aquela pressão e sem aquela formalidade de um juiz que, bem na verdade, com raras exceções, desconhece totalmente a questão envolvendo esse desvio de personalidade. Então, por conta disso, criou-se esse método para facilitar, e aí grava-se numa mídia e essa mídia fica nos autos e é utilizada inclusive em grau de recurso se for necessário. É um sistema de escuta judicial. Mas eu gostaria que o senhor explicasse, faça um pouco mais sobre isso, até sobre os efeitos desse depoimento sem danos, se há realmente danos ou não para as crianças que vão reviver uma experiência que foi dolorosa para elas. A gente volta em instantes.